Olá, gente, estamos aqui do Entretanto mais uma vez para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, de maneira rápida, clara e objetiva. Dê o seu like, inscreva no canal, clica na sinetinha. Quero muito saber como vocês estão e como vocês entendem as questões tratadas aqui no programa, que hoje vai falar da Omicron, da vacinação infantil, de Joe Biden, o presidente mais sem graça que os Estados Unidos já tiveram, da alta da inflação e de muitos outros assuntos. Não percam. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Eu peguei Omicron. Omicron não é um vilão dos Vingadores. A era de Omicron. Não. Omicron é a nova cepa da variação do vírus da Covid-19, que já virou Covid-20, 21, 22 e não sei mais por quanto tempo que nós vamos alimentar essa história. Vamos sofrer, vamos padecer com essa história de uma pandemia que virou uma guerra sanitária, uma guerra econômica, uma guerra política. Está inclusive durando, né, como se fosse uma guerra. Eu sou tri-vacinado, peguei Covid, variação Omicron, deu para perceber, depois de muito falar, de muito tratar do assunto, de muito tocar no problema, mas enfim, com a visão externa, né, eu não tinha pego, até hoje, por incrível que pareça, não havia pego, que soubesse. Eu tri-vacinado, peguei a Omicron, Covid, e deu para perceber que a imunidade da vacina é chinfrim mesmo, é mequetrefe mesmo, né? Ela é abaixo do sofrível mesmo. O que ela serve é para evitar casos graves. E no meu caso, e no caso da maioria das pessoas contaminadas, evitou. Então por isso que é importante a vacinação. Já falamos aqui quando falamos da vacinação infantil, que começou no Brasil inteiro. Né? É um risco que os pais correm, mas é um risco calculado. Eu vou vacinar meu filho, criança, para aumentar a sua imunidade, ainda que em números humildes, em números tímidos, mas para evitar casos graves da doença no meu filho. Né? Ou não vou vacinar, porque eu considero que a vacina não foi ainda suficientemente testada. E ela pode apresentar efeitos colaterais lá no futuro, em uma previsão, um prognóstico bastante pessimista, mas nem por isso surreal. Esse é o dilema que está na mesa dos pais e mães do Brasil e do mundo. Né? Eu não acredito que se possa questionar um pai ou uma mãe porque decide vacinar ou não vacinar. Isso é um exercício de poder familiar. Eles estão agindo com bom senso, seja em qualquer uma das duas vertentes de pensamento. Não é negacionismo. É assumir ou não assumir o risco diante de uma faixa etária que é infantil, que apresenta um número irrisório de óbitos. Os casos graves da doença em crianças são infinitamente inferiores em números do que os casos graves da doença em adultos. E sobram a vacina, que não tem ainda todos os seus efeitos colaterais comprovados pela ciência. Né? Esse é o risco. Então o pai que opta por vacinar assume o risco. O pai que opta por não vacinar assume o risco. Quaisquer das duas decisões é feita com base no bom senso, não é negacionismo, né? Assim como não é mitomania você vacinar o seu filho, é apenas o exercício do poder familiar que já chamou pátrio poder. E juiz nenhum pode punir pai porque vacina ou deixa de vacinar. Governo nenhum pode sancionar o pai ou a mãe porque vacina ou deixa de vacinar. Ou impedir, por exemplo, a matrícula escolar da criança, porque não vacinou.
Isso não existe, né? Por mais que um monte de alternativas geradas pelo livre-arbítrio das pessoas tenham sido suprimidas por conta do poder estatal cada vez mais invasivo e decidindo a vida dos indivíduos, dos cidadãos, como se fossem a voz de suas consciências, né? Ainda assim, ainda há espaço para o livre-arbítrio. E ainda assim há espaço para a autonomia dos indivíduos, dos cidadãos, dos seres que convivem em sociedade, principalmente dos pais, que gozam de autonomia, apesar desse mundo cada vez mais estatizado, estatizante, chato, governamental demais, tornando público o que não deveria ser público. Ainda assim, pai e mãe ainda mandam em filho. E agindo com bom senso, juiz nenhum, governo nenhum pode incomodar, pode interceder, pode interferir ou pode punir. Isso não é crime de abandono, de incapaz deixar de vacinar filho, igual eu vi colega juiz aí decidindo dessa maneira. Isso é um absurdo, né? Isso é exercício de poder familiar. Isso é pai querendo o melhor para o filho. Isso é pai cuidando de filho e não abandonando o filho. Agora, ninguém tem obrigação de concordar em tudo. E estamos diante de um dilema: vacinar ou não vacinar as nossas crianças. Espero que cada um dos milhões de pais brasileiros, milhões de mães brasileiras, meditem a respeito e tomem a melhor decisão, conforme as regras do bom senso e o amor paternal ou maternal. Comandem. Joe Biden, o presidente mais sem graça que os Estados Unidos já tiveram, está dando saudade de Donald Trump, fez 1 ano de governo, não disse a que veio, aliás, disse a que veio, é um panaca, né? É um cara que foi escolhido pelo Partido Democrático, porque tinha menos esqueleto no armário, aglomerava mais votos e tinha maior chance de derrotar Donald Trump. Foi uma eleição muito aguerrida, muito apertada. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram bem da agonia que foi, sem contar a loucura que é a eleição norte-americana, de voto impresso, de colégio eleitoral, voto indireto, delegados de partido, aquela loucura semidireta que são as eleições americanas, que era assim do Brasil na época do governo militar e falava que era ditadura, né? Interessante isso. Mas enfim, Donald Trump perdendo a eleição, a reeleição no seu caso, né, foi o segundo candidato a presidente mais votado da história dos Estados Unidos. O problema é que ele perdeu para o primeiro candidato a presidente mais votado da história dos Estados Unidos, que foi o Joe Biden. Ironicamente, um sujeito extremamente impopular, um sujeito sem sal, um político que nunca fez nada pelo seu país, um político fadado a sofrer pela falta enorme de carisma, que torna insustentável qualquer projeto um pouco mais sério de condução daquele importante país, do país mais poderoso do mundo. Biden foi tão votado assim não porque fosse popular, mas foi o fator de rejeição a Donald Trump. As pessoas queriam tirar Trump do poder, teriam votado num maçarico, teriam votado num cabide, teriam votado em um ventilador, se candidato fosse contra Donald Trump, né? Foi um retrocesso para os Estados Unidos da América do Norte, e quando é retrocesso, é retrocesso para o resto do mundo ocidental civilizado. Joe Biden é o fim da picada. Joe Biden é tão sem graça quanto o Espírito Santo sem praia. É o cúmulo. E ele está guardando vaga, isso na cabeça dos democratas, para Kamala Harris, a vice-presidente, mulher, ativista social, negra, enfim, ela é a queridinha da América hoje e deve substituir Biden se não aparecer nenhum republicano forte do outro lado para tentar de novo tirar o troféu da presidência da República do Partido Democrata. E eu lembro aqui para Gore Vidal, ou Gore Vidal, como queiram, ensaísta, escritor norte-americano, recentemente falecido. Vidal era um homem de esquerda e ele falava sobre o seu país que os Estados Unidos têm 2 grandes partidos. Um de direita,
e outro de extrema direita. Ele nunca considerou os democratas, o Partido Democrata, um partido de esquerda. Acho que o Vidal queria um partido comunista nos Estados Unidos. Isso não vai, ninguém vai ver isso nunca nos Estados Unidos, né? Então vamos esperar aí que acabe logo o governo Biden para o bem dos Estados Unidos da América e para o resto de todo mundo que tanto depende política e economicamente do governo de Tio Sam. Continua essa baderna de fundo eleitoral, eu já expliquei aqui e vou repetir. Partido político, à luz da lei civil brasileira, é pessoa jurídica de direito privado, ou seja, equipara a firma, empresa, sociedade anônima, sociedade por cota de responsabilidade limitada, enfim, é pessoa jurídica de direito privado, é empresa, é como se fosse empresa, para quem não é do ramo, tá? Então o governo não tem que ajudar partido político com grana, não, com dinheiro do contribuinte, com o nosso dinheiro, não, e fica essa bagunça. E o fundo eleitoral, que vai para os partidos políticos se candidatarem, fomentam Caixa 2. E é por causa dele que político brasileiro continua querendo eleição de 2 em 2 anos. O que seria o mais lógico? O mais lógico seria fazer eleição geral, de 4 em 4, eleger todo mundo e parava menos o Brasil. E gastava menos dinheiro. Melhor que isso, só se a gente voltasse a ser monarquia. Quem não gastava com a eleição era nada. Morria o rei, assumia o príncipe, toca pra frente. Porque eu garanto para vocês que menos corrupção e menos gasto de dinheiro público haveria. Talvez não fosse o ideal democrático, mas que ideal democrático nós vivemos hoje? Adianta algum ideal democrático sem comida na mesa, com a geladeira vazia, com carro com tanque vazio, né? Um dos nossos melhores governantes na breve história do Brasil, depois que deixou de ser Brasil colônia, um dos nossos melhores governantes, foi talvez o melhor, para muitos o melhor, mas eu ainda prefiro Juscelino Kubitschek. O nosso melhor governante depois de JK foi Dom Pedro II. Era um monarca. Foi a época que o Brasil mais progrediu em termos econômicos, gozou de paz política, teve bom nome lá fora. Dom Pedro II. Mas enfim, a monarquia está com os dias contados no mundo todo. Nos resta o presidencialismo, porque o sistema político brasileiro é muito bagunçado para adotar o parlamentarismo ou semipresidencialismo, como o Supremo Barroso está tentando incutir no parlamento brasileiro. Essa sua ideia estranha, para dizer o mínimo. E já que somos presidencialistas, somos republicanos, precisamos de eleições, por que não fazê-las de 4 em 4 anos? E não sai de 4 em 4 anos por causa do fundo partidário, por causa do fundo eleitoral, que vai jogar bilhões de dinheiro público na mão de partidos políticos, que são pessoas jurídicas de direito privado, que devem aprender a se bastar com donativo de correligionário, de agremiado, de simpatizante, de eleitor. Não deveria precisar de dinheiro público para isso, não. Até porque hoje, pelas regras da lei eleitoral, está cada vez mais restrita a propaganda político-partidária, está cada vez mais restrito o direito de realizar eventos, de aparecer em público, de divulgar propaganda em mídias de qualquer natureza, enfim. Está se gastando cada vez menos com propaganda política eleitoral, por força de lei. Ironicamente, está se gastando cada vez mais com fundo eleitoral em época de campanha ou em época de pré-campanha. E aí vira barganha política, um incentivo à corrupção, um incentivo ao Caixa 2. Falar em Estados Unidos, lá eles resolveram isso. Liberaram donativo de quem quer que seja, no valor que for, inclusive imprensa, empresa de mídia, grupo de telecomunicações. Todo mundo pode apoiar com quanto de dinheiro quiser o candidato que bem entender. O nosso bolso de contribuinte agradeceria muitíssimo e nós teríamos menos escândalos de corrupção eleitoral como temos hoje no Brasil. Em muitos anos não se via um aumento tão forte, tão íngreme e tão contínuo de preços
uma carestia tão prolongada nas gôndolas do supermercado, nas bombas dos postos de combustíveis, no bolso do brasileiro. Isto é preocupante. Luiz Inácio Lula da Silva não intimida o presidente Jair Bolsonaro. CPI da Covid não intimida o presidente Jair Bolsonaro. Oposição, parlamento, ele tem o apoio de uma parcela da população que ainda é maior do que a de seus detratores. Ainda é maior do que aquela parcela que apoia os seus detratores. E nada disso pode tirar a reeleição de Jair Bolsonaro. Mas a inflação, a alta de preços, a carestia, pode. O Brasil, a opinião pública, os formadores de opinião, quem governa o Brasil, quem controla as massas de manobra é a classe média. Isso é um fenômeno não só brasileiro como mundial. É a classe média que manda na opinião pública. É a classe média que põe no poder e tira do poder. Aqui Collor foi retirado do poder por causa da classe média. Depois do confisco da poupança, a primeira rateadazinha que ele deu foi todo mundo para a rua. Quando você aperta as pessoas, você governa, aperta as pessoas, coloca as pessoas na linha dura, age com rigor, com o bolso dos outros, com as liberdades dos outros, você tem que ter comportamento de santo. Você tem que dar o exemplo. Né? Você mete toque de recolher, lockdown, você não pode sair para ir no cinema. Você toma dinheiro das pessoas, confisca, através de impostos, aumenta impostos, congela contas bancárias, congela dinheiro de poupança, como foi o caso do Collor, né? Você tem que dar exemplo. Aí aparece um escândalozinho pequenininho, como foi o caso do Collor. Descobriram que o tesoureiro da campanha eleitoral dele, o PC Farias, pagou a reforma do jardim da casa da mãe dele. Isso hoje é fichinha, hein? Depois descobriram um Fiat Elba. Um Fiat Elba seria o quê? Um doblô hoje. O Fiat Elba até saiu de linha depois disso. Um Fiat Elba que esse mesmo tesoureiro de campanha, PC Farias, que administrava o dinheiro da campanha do Collor, durante a campanha para a presidência, PC Farias comprou um Fiat Elba e deixou lá com o staff, com a equipe do Collor. Por causa de um carro popular ou quase, e por causa da reforma de um jardim, por parte de um correligionário político, tiraram Collor do poder. Mas não foi isso, foi o resumo da ópera. Collor congelou o dinheiro, bloqueou a conta bancária de todo mundo, revolucionou a economia e não resolveu a inflação. A primeira gafe dele, a classe média tirou Fernando Collor do poder. Ele não tinha sustentação pública, política. E isso fez com que ele perdesse a legitimidade para o poder, que é diferente de legalidade. Né? Depois eu posso até entrar nesses detalhes com vocês em outro programa. Por que aconteceu isso? Porque a classe média que manda. Classe média que manda. Classe média quer trocar de carro de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos. Classe média quer viajar para a praia de vez em quando. Classe média quer ir para barzinho, para cinema e para shopping de vez em quando. Se você tirar isso da classe média, meu amigo, eles se tiram do poder. E a classe média que manda. Tudo bem. Bolsonaro não é culpado dos números da economia. Tem três culpados por que nós estamos vivendo. O primeiro é a pandemia. Nós temos que entender que o declínio econômico é mundial. Os números estão ruins e piores em grandes países por conta da retração das forças econômicas do mercado, por conta de distanciamento social, de lockdown. As pessoas pararam de consumir, pararam de viajar, as indústrias passaram a trabalhar em horário reduzido, menos colaboradores, caiu o emprego, enfim. Isso tudo foi causado pela Covid-19. China. Primeira culpada. Né? Segundo culpado, agora vamos entrar no Brasil. Dilma Rousseff. O que Lula fez para o povo, como ele gosta de falar,
teve preço e foi altíssimo. Lula não pagou essa conta, ele entregou essa conta para Dilma pagar. É como se tivesse comprado fiado no botequim da esquina, saiu, entra a sucessora dele, a substituta dele, a guardadora de vaga dele, a Dilma, a conta do botequim fica para Dilma pagar. Que foi o clientelismo, assistencialismo, minha casa, meu voto, enfim, toda aquela compra institucionalizada de votos do governo PT com Lula. Aquilo ali custou caríssimo para a nação e aquela conta chegou para Dilma pagar. A Dilma não pagou, esculhambou a economia brasileira. Nós estamos ainda vivendo o efeito do pavoroso governo Dilma Rousseff, em termos econômicos. Essa é a segunda culpada, Dona Dilma. China e Dona Dilma. Terceiro culpado, os números da economia horrorosos no Brasil. Muito embora estejamos muito melhor que grandes países aí fora. Mas ainda está ruim, está bastante ruim e acendeu um sinal de alerta. Pode prejudicar a reeleição do nosso presidente. Por quê? O terceiro culpado dessa esparrela econômica é o ministro Paulo Guedes. Eu tenho intensa simpatia pelo governo federal na gestão Jair Bolsonaro. Não acho que o problema do governo federal seja o nosso presidente, um cara capacitado e bem intencionado. Não acho que seja ministro Damares, ou o ex-ministro Weintraub, ou a Regina Duarte, enfim, os ministros da saúde. O calcanhar de Aquiles do governo federal chama-se Paulo Guedes. Eu já falei disso aqui. Eu não consigo compreender, entender e defender a política econômica ministrada pelo senhor Paulo Guedes. A partir do momento que ele apregoou e incentivou a alta do dólar, parou de segurar o câmbio com manobras que todo ministro da Economia sempre praticou, né? Nós perdemos poder aquisitivo. O dólar alto não entra no Brasil. Vai procurar outras economias mais sólidas, né, para aportar recursos. E a classe média empobrece com o dólar alto, porque em cima do dólar alto aumenta gênero alimentício, aumenta combustível fóssil, aumenta a passagem aérea, aumenta valores e alíquotas de serviços e produtos, e o brasileiro vai perdendo qualidade de vida, e isso se reflete no bolso e na urna. Paulo Guedes, repito, simpatizo muito com o governo federal na gestão do capitão Jair Bolsonaro. Gosto do Jair Bolsonaro, conheço pessoalmente. Nunca concordei com Paulo Guedes. Ele, para mim, é o pior homem do staff do presidente da República. Precisava ser reposto, não porque seja má pessoa, mas porque simplesmente a análise dele, a leitura que ele faz da economia brasileira é uma leitura retrógrada. É uma leitura que não está contribuindo para que a gente supere esse obstáculo econômico, esses problemas de liquidez, de receita e de finanças que estamos vivenciando, também por conta da pandemia e também por conta da herança nefasta que nos legou Dilma Rousseff. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.